eu concentro meus estudos nos fenômenos e acontecimentos políticos ocorridos no Alto Sertão Baiano, precisamente nas vilas de Rio de Contas e Caetité. Hoje eu estou aqui para abordar como essas vilas se relacionaram com o Conselho Interino de Governo, órgão deliberativo formado no decorrer do processo que culminou na independência política do Brasil na Bahia. É inegável o papel do Conselho Interino de Governo em meio ao conflito que se estabeleceu nas cercanias de Salvador. Esse órgão deliberativo ele foi formado em 6 de setembro de 1822, numa tentativa de articular esforços para combater o exército português que sitiava a capital baiana. Além disso, o Conselho Interino buscou também assumir um papel de interlocução com a corte no Rio de Janeiro. E durante toda a campanha militar, esse Conselho Interino ele assumiu um papel de representatividade das elites baianas, tanto do recôncavo quanto do interior. Mas esse processo ele precisa ser melhor discutido. Então, nós vamos abordar aqui hoje justamente como foi a relação do Conselho Interino com as vilas do Alto Sertão. É importante ressaltar que houve diversos momentos em que houve um certo atrito entre essas autoridades do Conselho Interino com representantes das vilas sertanejas. O fato é que na sua concepção, esse Conselho Interino ele foi pensado como um conselho deliberativo, com representantes de 17 vilas do interior que haviam reconhecido a autoridade do príncipe Dom Pedro no Rio de Janeiro. Mas quando a gente passa para analisar esses acontecimentos, no que diz respeito às vilas alto-sertanejas, observa-se que a relação de atrito ela foi maior do que uma aproximação. Mesmo a população e essas autoridades das vilas de Rio de Contas e Caetité tenham contribuído financeiramente, com combatentes, com víveres, com mantimentos, as tropas que foram organizadas e atuavam sob o comando do Conselho Interino de Governo. Uma demonstração desse atrito se deu justamente a partir de uma correspondência que o Conselho Interino encaminhou em 17 de dezembro de 1822 ao então ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, José Bonifácio de Andrade e Silva. Nessa correspondência, os representantes do Conselho Interino pediam que o ministro, o secretário, intercedesse junto ao então já imperador Dom Pedro I, abre aspas, para chamar à ordem as vilas de Rio de Contas e Caetité, que fazem economia separada da família provincial e se tem subtraído à autoridade deste conselho interino, conservando seus governos particulares. A insatisfação que o conselho interino tinha foi que, à medida que as vilas do interior, do recôncavo do interior, iniciaram os juramentos de obediência ao conselho interino e também reconhecendo o príncipe Dom Pedro como defensor perpétuo no Brasil, já que àquela altura as cortes de Lisboa haviam extinguido o reino do Brasil, então a defesa da causa do Brasil era importante naquele contexto, a defesa da existência política do reino do Brasil. Então, em função disso, desses acontecimentos, em função disso, tanto a vila de Caetité quanto a vila de Rio de Contas encaminhou representantes para a corte para informar dos juramentos que foram realizados em suas respectivas vilas. Então, é possível que os membros do Conselho Interino tenham se sentido, de certa forma, atraídos por essa iniciativa por parte dessas vilas do Alto Sertão. O fato é que a vila de Caetité ela reconheceu Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil em 13 de agosto de 1822, antes da constituição do Conselho Interino.
E no decorrer desse período, eles realizaram uma série de sessões extraordinárias, inclusive discutindo a constituição de uma caixa militar para encaminhar donativos para o recôncavo. Eles também encaminharam combatentes, encaminharam pólvora, entre outros mantimentos. E isso, apesar do apoio tanto com econômico quanto com combatentes, fez com que esse conselho interino tivesse uma relação um tanto dúbia com as autoridades de Caetité. E por isso esse pedido de chamar à ordem essas duas vilas do Alto Sertão da Bahia. Caetité, como demonstração de apoio ao Conselho Interino de Governo, encaminhou um traslado de vários documentos, entre atas de sessão da Câmara, indicando o que é que eles haviam realizado naquele período, mas também correspondências que foram trocadas com a vila de Rio de Contas, a vila vizinha de Rio de Contas. Uma dessas cartas data justamente de 22 de agosto de 1822. Nessa correspondência que a Junta Temporária de Governo de Rio de Contas encaminhou para Caetité, é importante ressaltar que dias antes, na vila de Rio de Contas havia sido instituída um governo temporário, né, com o objetivo de, já que a capital estava sitiada, eles formaram também um governo temporário, um governo provisório, assim como as vilas do Recôncavo Baiano. E esse governo provisório, ele buscou, naquele contexto, implementar um determinado projeto político. Esse projeto político, para a sua concretização, precisava do apoio das vilas vizinhas, não apenas a vila de Caetité, mas também a vila de Santo Antônio de Urubu, já que eles também encaminharam essa mesma correspondência que havia sido encaminhada para Caetité, para a vila de Santo Antônio do Urubu. E nessa correspondência encaminhada para Caetité, eles convidavam a vila de Caetité a participar desse projeto político que era de interesse, abre aspas, desta vila e das regiões limítrofes, com o objetivo de, abre aspas novamente, criar uma comarca separada da de Jacobina e mesmo nos tornarmos independentes da Bahia e Vila Rica, pela grande distância que eles tinham dos centros econômicos dessas províncias. Então, as autoridades da Vila de Rio de Contas, constituídas nessa junta temporária de governo, convidaram a Câmara de Caetité e suas autoridades a participarem desse projeto político. Um projeto político que tinha como objetivo a criação de uma nova província separada da Bahia e de Minas Gerais. Era um território vasto que ia desde o Julgado de Xique-Xique, nas margens do Rio São Francisco, subindo o rio, chegando até a Vila de Formiga, atualmente a cidade de Montes Claros. Né? Esse projeto político, esse projeto de criação de uma nova província, esse projeto de futuro, eles encaminharam uma carta apresentando ele a o então príncipe regente Dom Pedro, solicitando a criação dessa nova província. Acredito que esse projeto ele era uma espécie de salvaguarda que as elites de contas tinham diante da possibilidade de extensão do conflito em território baiano de se estender por mais tempo, já que existia a possibilidade de que, caso esse conflito se estendesse por meses ou anos, que os territórios do chamado Alto Sertão da Bahia não fossem ligados fossem anexados ao território da província de Minas Gerais. Então, para evitar
tais acontecimentos, diante das incertezas daquele momento, é possível que essa junta temporária de governo propusesse isso à corte com o objetivo de manter uma certa autonomia diante das incertezas daquele contexto político, né? Em função disso, a Câmara de Castela buscou se posicionar. Eles realizaram uma sessão em 7 de setembro de 1822, coincidentemente o dia em que o príncipe Dom Pedro retornava de viagem de São Paulo, e nessa sessão eles passaram a deliberar a respeito dessa proposta de criação de uma nova província apartada da Bahia, né? E assim, os representantes da vila, em sua maioria, negaram a participação nesse projeto político, né? Eles alegaram que não tinham como aderir à proposta da Junta Temporária de Rio de Contas, em função de já terem realizado a aclamação do então príncipe Dom Pedro como regente, protetor e perpétuo defensor da liberdade social do Brasil. É assim, essa aclamação aparentemente ela não se configurava como um impedimento para adesão à proposta da Junta Temporária de Rio de Contas, mas a Câmara de Caisté utilizou isso como subterfúgio para se desvencilhar da proposta dos riocontenses. O fato é que, até 1810, 12 anos antes daquele momento histórico, a vila de Caisté estava vinculada à vila de Rio de Contas. Então é bem provável que essas elites que estavam se formando em Caisté não tinham a intenção de restabelecer os vínculos com Rio de Contas, né? Isso acabou sendo um golpe forte, um duro golpe contra o projeto de futuro da Vila de Rio de Contas. Em Rio de Contas, o processo político que se deu em meio a esses acontecimentos que culminaram na independência política do Brasil também foram tensos. Houve uma tentativa de constituição e aclamação do príncipe Dom Pedro em 20 de julho de 1822. Essa tentativa de aclamação ela foi impedida pelas autoridades locais, pelo capitão Mor da vila, só que ela acabou acontecendo quase um mês depois, em 16 de agosto de 1822, do mesmo ano. E, de imediato, como eu já disse, eles encaminharam representantes para seguirem para a corte e apresentar esse projeto de futuro de criação de uma nova província. O fato é que, em meio a esses acontecimentos, em meio à constituição no mês seguinte da junta temporária do Conselho Interino de Governo, houve um racha em meio a essa elite de Rio de Contas. Parte passou a apoiar com furor o Conselho Interino de Governo, enquanto a outra metade ainda permanecia com o intuito de aguardar as respostas dos pedidos que foram solicitados à corte, da criação dessa nova província e de uma comarca separada da comarca de Jacobina. E quando o Conselho Interino, ciente dos acontecimentos em Rio de Contas, eles passaram a exigir, além do juramento de obediência ao príncipe regente, também a obediência ao Conselho Interino de Governo e também a extinção da Junta Temporária de Governo de Rio de Contas. O fato é que essas autoridades de Rio de Contas não se negaram diretamente a encerrar as atividades da Junta Temporária de Governo, mas eles passaram a protelar uma resposta efetiva. Inclusive, eles protelaram o quanto puderam a realização do juramento de obediência ao Conselho Interino de Governo. Então, em função disso, em função desse racha na elite riocontense, as coisas só mudaram quando, em meio aos turbulentos embates entre esses grupos locais,
um membro desse grupo foi assassinado, né? Esse assassinato ele mudou os rumos é, dos acontecimentos na vila e houve, assim, por parte da Junta Temporária de Governo, o reconhecimento do Conselho Interino de Governo como capital provisória da Bahia, enquanto Salvador estivesse sitiada pelos portugueses. Então, em função disso, o Conselho Interino ele suspendeu suas atividades em função desse assassinato. Ele, primeiro, realizou o juramento de obediência ao Conselho Interino e, e suspendeu suas atividades, mas ainda assim deixou uma ressalva que, caso o Conselho Interino quisesse se comunicar com as autoridades locais, que mantivesse essa comunicação com a Junta Temporária de Rio de Contas. Então, em função disso, o Conselho Interino de Governo buscou atuar de forma mais direta nos acontecimentos em curso na vila. Esse assassinato foi o evento motivador, esse assassinato de José Honório de Moura Albuquerque, que foi uma pessoa que se colocou enquanto uma liderança que apoiava a atuação do Conselho Interino de Governo, alguém que se colocava incorporando a identidade política brasileira, né, na defesa, não no sentido de ser uma identidade nacional, era uma identidade que colocava em defesa da causa do Brasil e apoiando a atuação do Conselho Interino de Governo. Então, em função disso, o Conselho Interino buscou agir de forma mais enérgica em Rio de Contas, encaminhando uma tropa que buscou interferir na atuação política da vila, inclusive encaminhando o juiz sindicante para apurar os acontecimentos. Então foi feita a abertura de uma devassa, essa devassa realizou a prisão de parte dos membros da Junta Temporária de Governo Rio de Contas, só que a partir de uma ordem do Conselho Interino, já em março de 1823, foi autorizada a soltura de todos os membros do Conselho Interino, de todos os membros da Junta Temporária de Contas que haviam sido presos, o que causou uma certa insatisfação entre um grupo que passou a se auto-intitular de Partido Brasileiro, né? O partido que defendia a causa do Brasil em Rio de Contas. Em Caetité, a coisa também não foi muito diferente. Eles continuaram apoiando as ações do governo interino, não houve uma atuação direta com envio de tropas, mas quando a conquista foi concretizada, a vitória sobre o exército português foi concretizada a partir da entrada do Exército Libertador em 2 de julho de 1823, essa elite de Caetité buscou demonstrar ainda mais apoio ao Conselho Interino de Governo. Se antes havia um certo desinteresse em relação à atuação do Conselho Interino de Governo, a partir do momento da vitória, isso foi feito de forma mais intensa. Não foi à toa que no mesmo mês de julho de 1823, no dia 28, a Câmara de Rio de Contas, a Câmara de Caetité já estava discutindo a organização de uma festividade para ocorrer ainda em 1823, comemorando a expulsão do exército português de Salvador. E para comprovar que eles eram verdadeiros cidadãos brasileiros, né? O termo está na ata da sessão da Câmara dessa forma, todos eles passaram a indicar que iriam contribuir e se comprometer a arcar com todos os custos da festa, que estava marcada para setembro do mesmo ano, setembro de 1823. Menos de 3 meses depois, a vitória alcançada pelo exército baiano e brasileiro na retomada de Salvador,
a Vila de Rio de Contas, a Vila de Caetité já organizava o seu festejo, comemorando a vitória sobre o exército português. Então, nesse momento, é importante a gente pensar que essas divergências entre o Conselho Interino de Governo e essas vilas do Alto Sertão foram divergências não apenas pontuais, mas foram um conflito de autoridades que buscavam se valer do lugar onde elas estavam para impor o seu projeto político. Rio de Contas tentou, nesse momento, concretizar esse projeto de futuro, de criação de uma nova província, que, segundo Melo Moraes Filho, na obra História do Brasil Reino e Brasil Império, foi negado pelo imperador Dom Pedro I. Ele afirmou que ainda não era momento, para ficar se discutir separação política, era um momento de união entre os baianos. E ele negou a concretização, em autorizar a concretização desse projeto político. Mas a elite de Rio de Contas ela não desistiu. Na década de 30, ela realizou duas novas tentativas, inclusive uma delas levando essa proposta ao parlamento baiano, que, como sabemos, não foi bem sucedido, né? Já que o território baiano manteve sua integridade, não houve uma divisão. E é possível ainda que a gente consiga observar, com a realização de novos estudos, de conflitos entre o Conselho Interino de Governo e outras vilas do interior da Bahia. O fato é que, por mais que conste que Rio de Contas teve um deputado, né, um representante baiano no Conselho Interino, o fato é que esse representante indicado ele nunca tomou posse. Ele até chegou a se dirigir à Cachoeira, mas como ele havia sido eleito pela Junta Temporária de Governo, as autoridades de Cachoeira informaram que a eleição dele havia sido realizada de forma incorreta, que ele retornasse e que ele fosse eleito pela Câmara, ele trouxesse uma correspondência da Câmara para ser eleito. Então, esse conflito indicado em meus estudos aponta que, sim, de fato, algumas vilas do Conselho, algumas vilas representadas no Conselho Interino tinham uma proeminência maior do que outras no que diz respeito à tomada de decisão, né? Só que novos estudos vão comprovar se isso foi algo pontual, apenas com as vilas de Rio de Contas e Caetité, ou se também se estendeu para outras vilas. Por enquanto é isso. Eu agradeço o convite para esse momento e obrigado.